Paz do Senhor para você. Você já observou que em João, no capítulo 15 e no versículo 5, Evangelho de Cristo, escrito por João, Jesus diz assim aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Este versículo está inserido em um contexto que fala justamente sobre nós reconhecermos a nossa dependência de Cristo. Jesus se coloca como a videira verdadeira, os seus servos, os cristãos, como os ramos que estão inseridos nesta videira e que dependem totalmente desta videira para darem frutos, para serem prósperos, para terem vida em abundância em Cristo. O contexto vai tratar justamente disso. Jesus fala sobre a videira e os ramos para nos ensinar essa verdade, essa importância de dependermos de Cristo, que somos totalmente dependentes dele. Não sei se você já parou para pensar, mas eu estava pensando isto há poucos dias. Por que será que existem situações na vida em que a gente não vence? Existem obstáculos, talvez vícios, que parece que a gente nunca vai vencer. A gente sempre que luta, que batalha, às vezes parece que a gente está andando em círculo e a gente volta para o mesmo ponto de partida. E aí eu cheguei a uma conclusão. Isto, na verdade, acontece quando nós queremos ser independentes de Cristo. Isto acontece quando nós mesmos, sem estarmos em Cristo, sem dependermos de Cristo, queremos ser autossuficientes, queremos ser fortes, queremos vencer o pecado, queremos vencer o mal, porém sem depender de Cristo. E isto é totalmente impossível. Mas como assim? Você jamais vai conseguir triunfar, vai conseguir vencer, sem ser por meio da oração. Se você não tiver uma vida de constante oração, nos seus particulares com Deus, ter momentos de oração com Cristo. É impossível vencer sem a constante meditação na palavra de Deus, sem uma vida devocional nas Escrituras Sagradas, sem comunhão com Cristo. Mesmo que você não esteja deliberadamente no pecado, pecando, mesmo que você esteja em Cristo, você precisa depender dele. E essa dependência dele, ela é demonstrada justamente quando nós oramos, quando nós meditamos nas Escrituras. Porque a força do cristão, ela vem justamente das Escrituras Sagradas, da meditação nas Escrituras, na Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus não é um livro comum, ela é vida, ela é viva. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É óbvio que ali estava falando da sua encarnação, mas Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela produz vida, ela produz força. A oração nos coloca em comunhão com Deus, nos deixa ativos, atentos, vigilantes. Por isso é impossível nós vencermos sem dependermos de Cristo. Às vezes a gente quer ser cristão, a gente quer congregar, quer fazer a obra de Deus, mas sem depender de Cristo. Quer estar forte longe da fortaleza. Quer estar saciado longe da fonte das águas. Isto é impossível. Se você observar as Escrituras, você vai ver que todos os homens e mulheres de Deus que falharam, eles falharam porque deixaram de depender de Cristo.
Vocês lembram de Josué quando foi enganado pelos gibeonitas? Ele deixou de depender de Deus porque ele não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado ao Senhor, o Senhor teria, por meio da oração, dito para ele que aquilo era um laço, era um engano, que os gibeonitas estavam querendo enganá-lo. E ele foi enganado, mesmo sendo um autêntico servo de Deus, ele foi enganado porque deixou de depender de Deus. Todos os demais, Sansão, todos que nós fomos encontrar, Davi, que tiveram fracassos na sua vida espiritual, eles tiveram fracassos porque eles deixaram de depender de Cristo. Sempre que eu e você abandona as escrituras, a oração, a gente vai fracassar. A gente não pode vencer se a gente for independente de Cristo. É dependendo de Cristo que nós somos fortes, que nós somos vencedores. Dependa de Cristo. Uma boa noite para você.